Lá em casa, a gente recebeu através da Denise uma planta lá. Eu achava que tinham dito para ela que o nome da flor que ela gerava, que essa planta brota lá, seria a flor do dia, mas ela me esclareceu que foi ela que chamou de flor do dia. É uma florzinha bonitinha, alaranjada, e pesquisando recentemente, um aparelho fantástico que diz muita coisa para a gente, e às vezes atrapalha a vida da gente, mas às vezes ajuda, eu descobri que o nome da flor é flor leopardo, porque ela tem umas pintinhas, e faz uma lembrança. Alguém cunhou-a de flor leopardo. Mas o nome que a Denise deu, flor do dia, chamando de flor do dia, tem uma justificativa. É uma flor que de manhãzinha ela abre, o botão começa a abrir, lá pelas 10 horas, meio-dia, ela já tá na sua plenitude de beleza, toda deslumbrante. Lá para o final da tarde ela começa a murchar. Quando da noite ela já está torcendo. E hoje eu saí e vi algumas lá, toda torcidinha. O percurso da vida dela é um dia. Então, pode ser chamada de flor do dia. Aí eu vou te alertar, quando alguém te falar flor do dia, cuidado. Pensa assim, o que será que essa pessoa quer dizer? Mas enfim, ela é uma flor bonitinha e a sua vida dura um dia. Então ela tem muito a ver com tudo que a gente vai pensar hoje, tudo que a gente já tem pensado acerca do livro de Eclesiastes, que temos ouvido com os irmãos que pregam, e tudo isso vai ser traduzido como a efemeridade. Eu gosto dessa palavra, e às vezes eu não consigo nem lembrar dela, mas é efemeridade da vida. No caso da flor é um dia. Alguns insetos são horas que eles vivem, é o percurso da vida deles. Outros animais são dias, outros anos. Com exceção de algumas árvores, né, que vivem séculos, mas geralmente a vida é assim, ela é efêmera. E esse pensar na planta, na florzinha bonitinha, me fez lembrar das palavras de Tiago. É imediato, eu passo todo dia em frente àquela florzinha e eu lembro das palavras de Tiago. A vida é como, vou ler aqui. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. E a gente já ouviu aqui muito do livro de Eclesiastes que tudo é vaidade, tudo é como o vento, como uma névoa que você tenta pegar e não pega. Nós ouvimos também, eu fui ouvir alguns dos sermões mais antigos, porque eu pensei, o que eu vou falar que esses irmãos não falaram? Eu acho que nada. Porque lá no comecinho o André frisou assim, depois o pastor também repetiu isso, até seguindo o exemplo de Eclesiastes, repetiu os ensinos, que o livro ele entra numa modalidade dos livros, os livros da Bíblia, que é categorizado como livro de sabedoria. Ele está junto com Provérbios e Jó. Vocês lembram que o pastor falou isso, o André também falou no comecinho. Se eu trocar algum nome aqui, vocês me perdoem. Quando sempre vamos abrir a Bíblia, precisamos lembrar de algumas coisas. A gente crê que a Bíblia é palavra de Deus. É diferente dizer que ela contém a palavra, é diferente dizer que ela se torna a palavra, porque existem linhas teológicas que vão ensinar isso. E a gente chama eles de hereges, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, ela é palavra de Deus e Deus usou homens para escrever. Então, nós devemos temer a Deus antes de abrir esse livro para tirar algum aprendizado. Devemos fazer isso também em oração. E devemos fazer com algum conhecimento, algum estudo, alguma dedicação, porque ela foi escrita por homens num determinado tempo, numa determinada língua, na história daquele povo onde o autor estava. Então, isso faz com que a gente, além de ter temor a Deus, a gente ter oração, a gente tem que ter estudo, como o pastor frisou, que alguns estão fazendo, procurando mais, estudar mais, para entender como que é isso, essa revelação de Deus. E é bom dizer que essa revelação de Deus só acontece porque Deus quis assim.
até numa explicação sobre teologia, o professor vai explicar que Deus não é um objeto de estudo que você ponha num aparelho e vai examinar. Não. Ele é o que criou tudo e que, por sua vontade e graça, se revelou através da Escritura e da natureza. E aí, por conta dessa vontade dele de se revelar, ele nos permite conhecer um pouco sobre ele. E isso lança sobre nós uma responsabilidade de conhecê-lo, de procurar entender o que Deus quer que conheçamos a respeito dele. Então, é com essa mentalidade que precisamos nos aproximar da Bíblia. E nos aproximar com todo respeito, com toda reverência e com fé. Porque se cremos que ela é palavra de Deus, já estamos demonstrando uma inclinação, pelo menos, à fé. E essa fé precisa existir, porque se não partir disso, tudo será meramente conteúdo literário. Pode não servir muito para a vida. Eu acredito que sirva muito para quem busque mesmo como um conteúdo literário. Mas geralmente não tem sido assim. Nós aprendemos que, como já disse, que o Eclesiastes está dentro dos livros de sabedoria. E que o livro de Provérbios, ele ensina que aquilo que é tendência se tudo correr bem. É isso, pastor? É isso, André? Se tudo correr bem, Provérbios diz assim, se tudo correr bem, vai ser assim. Se você fizer isso e isso, a tendência é que dê nisso. O resultado vai ser conforme o que você pratica. Eu lembro também que foi ensinado que o Eclesiastes é um pouco diferente. A abordagem de Eclesiastes a vida é assim. Então não se iluda. Ele fala muitas vezes, a vida é assim. E aí, por conta a vida é assim, alguns atribuem que é um livro pessimista, um livro para baixo, um livro... é difícil ler esse livro. Mas eu sou do time que acredita que é descrição da realidade. E é melhor que você olhe para a vida vendo o que é real e não aquilo que você quer ver. Não aquilo que você acha bonitinho, mas aquilo que é real. Então temos essa preocupação. Dentro do estilo literário também, o Eclesiastes e os livros de sabedoria, eles fazem algumas coisas. Eles usam uma linguagem específica, ele usa muita repetição, ele usa figuras de linguagem. Outro dia o pastor falou uma palavra bonitinha. Se vocês lembram que ele citou hipérbole? Oi? Exagero. É aquela figura de linguagem que indica exagero. Então ele quer falar uma coisa e fala aquilo exageradamente. Então quando a gente está lendo um texto desse, você precisa estar atento. Será que aqui é? Será que não é? Precisa se prestar muita atenção para entender a linguagem dita, para extrair o que ele está de fato dizendo e não desviar o entendimento. Então, considerando tudo isso, nós vamos ler o texto e pensar a respeito dele, conversar a respeito dele. Eu vou fazer mais uma oração, porque eu acho que precisamos mesmo da dependência de Deus quando estamos diante desse livro, que é a sua palavra. Deus bendito, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, por essa igreja. Obrigado pela vida do pastor, do André, dos que dirigem essa igreja, dos irmãos que cuidam da música, que cuidam das crianças, os que têm feito obras aqui, dedicado o seu tempo para te adorar através de serviço, Senhor. Abençoe essas vidas. Abençoe-nos também agora diante da sua palavra, para que nós possamos extrair dela a tua vontade e nada mais que isso, ó Pai. E que isso seja para engrandecer seu nome e transformar nossas vidas. E assim estejamos sempre te glorificando através de vidas transformadas. De vidas que contam com o testemunho de ti pela própria vivência, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E vamos considerar algumas coisas desse texto. Vamos ler o texto
porque precisamos fazer isso. A leitura do texto bíblico não pode ser qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito. E se você tem algum aplicativo de celular, você já tem uma facilidade com isso. Às vezes é muito indicado pelos estudiosos que quando a gente abre um texto bíblico e quer entendê-lo melhor, procure outras versões da Bíblia. Então, o aplicativo às vezes facilita isso. Você não precisa nem comprar um livro, o aplicativo já traz a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, traz a Almeida 21, traz a Nova Almeida Atualizada. Traz algumas outras que eu não indicaria, mas tudo bem, eles trazem opções para você ler a Bíblia em várias versões. E geralmente elas são boas, essas versões, dizem os mais estudiosos, que elas são muito boas, muito fiéis ao texto bíblico. Mas convém essa comparação, porque às vezes uma elucida o que a outra deixa meio confuso às vezes. Então vamos ao texto do Eclesiastes capítulo 9. Nós leremos do 1 ao 12. Eu lerei com calma para a gente tentar já ir absorvendo bem do texto. Começa assim: dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e o que eles fazem estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, ninguém sabe o que os aguarda. Tudo acontece igualmente a todos. Ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não os oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não faz. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. O mesmo acontece a todos. Além disso, o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida. No final, eles se juntarão aos mortos. Há esperança para todos os que estão entre os vivos, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada. Não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles. O amor, o ódio e a inveja deles já desapareceram. Nunca mais terão parte alguma no que se faz debaixo do sol. Vai e come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, porque há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes. Sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias desta vida de ilusão que Deus te deu debaixo do sol. Sim, em todos os dias da tua vida de ilusão. Porque essa é a tua recompensa nessa vida pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Observei ainda e vi que, debaixo do sol, a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes. Mas todos dependem do tempo e do acaso. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados na rede mortal e os passarinhos são pegos na armadilha. Assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Fala a verdade, é empolgante esse texto, não é? Você fica com gás para a vida, não fica? Eu gosto muito eu chamo ele de meu amigo Salomão. Ele fez algumas coisinhas que complicam, mas muitas coisas. Mas eu gosto muito dos textos de Salomão. Eu, desde pequeno, aprendi a ler o livro de Provérbios. E, portanto, eu brinco assim. Salomão, o meu amigo Salomão diz... Acontece que ele
como a gente disse, nesse tipo de literatura, ele usa esse recurso de repetir as coisas. E isso é uma coisa que o meu amigo Salomão faz que eu não gosto. Mas não é porque ele faz, eu não gosto porque eu não gosto de repetições. Mas é do estilo literário, eu não posso tomar isso, assim, o meu não gosto, como a regra. E como o sábio diz, cansativamente, sobre tudo o que acontece debaixo do sol. Vocês já aprenderam aqui, debaixo do sol é essa nossa vivência, é essa nossa realidade palpável, é essa dor que a gente carrega, né, irmão Manuel? É essa dor que a gente carrega no ombro, ou às vezes no coração, ou às vezes aquela agonia, é sobre essa vida que está nesse nível. Como nós refletimos sobre isso? Como nós pensamos tudo isso? Será que o nível da nossa reflexão vai além do que precisa ir? Ou fica debaixo do sol? Primeiro, talvez um dos aprendizados que a gente pode já ter com o sábio é refletir sobre a vida. Porque ele está sempre olhando. E ele está numa condição privilegiada que ele é sábio. A gente sabe como ocorreu a questão da sabedoria na vida dele. Mas, segundo ele mesmo, esse privilégio não é tudo isso também, não. E ele sempre aponta que existe debaixo do sol. Mas aqui e acolá ele aponta Deus, e aí ele transcende, né? Ele sai do debaixo do sol. Quando ele cita Deus, por mais que seja uma mera citação, ele está saindo da vida debaixo do sol. Aí a nossa sugestão é que essa reflexão nossa seja nessa direção. Que ela não fique só nesse plano. Porque senão, o restante do texto vai deixar bem claro como é essa vida. Ele diz, cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, e aquilo que eles fazem, estão nas mãos de Deus. Que ótimo que ele chega a essa conclusão. Mas ele prossegue o texto como se isso fosse um mero detalhe. Isso pode ser uma maldade minha de leitura. Mas ele prossegue o texto. Se é amor ou se é ódio, ninguém sabe o que os aguarda. Bom, aqui ele está fazendo bem aquilo que foi ensinado para nós. Está descrevendo uma realidade. Nós estamos aqui e agora. E o que virá? Não sabemos. Por mais que a gente tenha suposições ou tenha feito agenda, como Tiago nos lembra, vocês dizem, vou fazer e vou acontecer daqui a 15 dias. Ué, você não sabe daqui a 15 minutos? Porque a sua vida é como uma névoa, você não agarra ela, você não consegue. E isso foi dito inclusive nesse culto. Em que nós fundamentamos a nossa fé? Em coisas assim? No homem? Na nossa agenda? Nos governantes, como foi pregado no domingo passado? Se a nossa agenda, se a nossa vida está fundamentada nessas coisas, então, pobre de nós. E ele continua, o sábio, dizendo mais. Ele diz, tudo acontece igualmente a todos. E ele vai limitando o texto, né? Ele vai limitando assim, o alvo das afirmações dele. Tudo acontece igualmente. Outra característica dessa literatura é fazer apresentar esses opostos. O bom e o mal, o justo e o injusto, o justo e o ímpio, a vida e a morte. E é repetido o uso disso. E tudo isso é didática para a gente pensar na vida. Então ele diz, tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que não oferece, ao bom e ao pecador, ao bom e ao pecador, ao que faz juramentos e ao que não faz. Tudo acontece igual. Este é o mal que há debaixo do sol. Este é o mal, lendo melhor o texto, este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. O mesmo acontece a todos. E nós já ouvimos isso também em fartura desde o começo do ano.
que essa vida debaixo do sol é assim e tem esse destino. Nós podemos ter uma certeza? Sim, nós a temos. O mesmo acontece a todos. Aí ele coloca um elemento aqui. Além disso, o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida. No final, eles se juntarão aos mortos. É tristeza demais para 2 linhas de texto, para algumas linhas. Mas é realidade. E aí, de novo, o apelo à reflexão. O que nós fazemos com essas informações? Todo esse texto, até o verso 6, isso vai sendo repetido. Estamos debaixo de uma limitação que nos iguala, que nos deixa numa condição de ninguém olhar para o outro e achar que é mais que o outro, que é a certeza de que vamos morrer. E ele fala, tudo aquilo que você fez, que provocou aos outros de alguma forma, foi amor? Foi ódio que você causou? Ou causaram a você? Foi inveja? Tudo que foi causado, tudo isso vai cair no esquecimento. Tudo isso não será nem lembrado. Porque é assim a vida debaixo do sol. É assim a vida que temos aqui, é assim a nossa realidade. Diante de todo esse quadro, que parece um tanto triste, o sábio vai dizer, mas se você tem com que se alegrar, se alegre. Vai, come, festeja. Trate bem a mulher que você ama, trate bem o homem que você ama, cuide. Cuide de você mesmo. Ele fala, use vestes brancas, é uma alusão à pureza de vida. Use sempre óleo sobre a cabeça, ou seja, dá um trato no visual. Esteja sempre bem, isso serve para quem não tem cabelo também, é cabeça que fala. Então, cuide bem da sua aparência, esteja bem alinhado, esteja se cuidando para que você esteja bem apresentável. Por quê? Porque é melhor estar assim do que estar de outra forma. Porque também nisso há graça de Deus na sua vida. Há reconhecimento que o que você já construiu de bom, Deus te abençoou com isso. É bênção de Deus, é vindo dele. Então usufrua, não tem problema. É bom que você possa aproveitar das coisas que são frutos do teu trabalho. E ele fala, é o que te cabe debaixo do sol, porque os dias da sua vida é uma vida de ilusão, os seus dias são ilusão, então aproveite bem esse tempo para usufruir, esse tempo de ilusão para usufruir dos bens que você colheu com o seu trabalho. Eu gosto muito do verso 10, quando ele vai dizer tudo, porque isso é uma referência de como você deve tocar a sua vida. Tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, e ele de novo dá o destino, porque na sepultura não há trabalho, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. A visão é bem essa mesmo, é assim a vida debaixo do sol. Ele não se contenta em dizer isso. Ele vai e segue no verso 11 e 12. Se você acha que ainda você vai trabalhar, vai se esforçar e vai dar tudo certo na sua vida, saiba que não é bem assim também. Porque vai acontecer de você se esforçar, e você é um corredor, é dos mais ligeiros. Vai correr, vai se esforçar, treinou muito, mas não vai ganhar. Ele diz, não é dos ligeiros a corrida. Você pode ter treinado muito para a batalha, não é dos fortes a vitória da batalha. Ele não está dizendo que isso é contundentemente, não é, mas tem grande chance de não ser.
Porque tem um elemento aí. Tem um elemento surpresa. Tem um elemento do não domínio nosso sobre aquilo que a gente não sabe que pode vir, mas que pode vir. Esse texto, o 11, 12. Observei ainda e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros, a batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Há o elemento do tempo e do aquilo que não se sabe, aquilo que pode acontecer, que nem sempre é bom. Pois o homem não conhece a sua hora. No sermão passado, um texto que o André citou dizia bem assim: o governante pode até achar que ele é um Deus. Ele não disse com essas palavras, bom, mas ele não pode aumentar um tanto na sua estatura, ele não pode aumentar um dia, nem um segundo da sua vida. Ou seja, ele é limitado, ele é como todos nós. Então, é engano ele se considerar e alguém o considerar além disso. É sempre um erro. O homem não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados na rede mortal, os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhes sobrevêm de repente. Esse é o elemento que pode fazer que todo o seu treino, todo o seu esforço, toda a sua dedicação se encerre abruptamente. Porque estamos sujeitos a isso nessa vida debaixo do sol. Eu vejo esse texto de maneira otimista, principalmente o versículo 10. É sempre um conselho bom. O verso 9 também, desfruta dos bens que você adquiriu. Viva bem a sua vida aqui debaixo do sol. Mas a gente é instado a dizer assim, a vida não precisa ser só isso. E na nossa reflexão, nós que somos membros da Igreja Batista Consumado, nós que cremos que existe Deus, e como ele diz lá no primeiro verso, os justos e os sábios, o que eles fazem estão nas mãos de Deus. Isso é uma declaração da soberania de Deus. As mãos se referem ao poder de Deus, ao que Deus faz, a tudo que lhe compete e que ele faz como todo-poderoso que é. Quando a gente crê que existe Deus, a vida não pode ser olhada como só debaixo do sol. Como tudo acontece para todos. Então, se você é um crente, você pode viver essa vida debaixo do sol, entendendo que a vida é assim, que o resultado é morte daqui a pouco, daqui a algum tempo, espero não daqui a pouco tão pouco, mas que sempre será considerado breve. A pessoa morre com 89 anos e alguém fala, morreu tão jovem. É claro que eu estou hiperbolizando, mas sempre vai parecer que é pouco tempo de vida, porque a gente queria mais, a gente não foi feito para morrer, e essa sensação permanece na vida da gente, sempre é pouco tempo, por mais que seja. Eu brincava com meu pai, 100 e tantos anos, eu encontrei a Haruê, eu não falei para a Haruê de vocês, não falei para vocês da Haruê, corrigindo. Haruê é uma senhora japonesa que caminha lá no parque que é o caminho. E eu ficava estudando, eu preciso falar com a Haruê. Eu não sabia nem que era Haruê, mas eu preciso falar com aquela senhora. E ela vai lá, o passo dela é assim, gente. Mas ela anda o parque inteiro, assim. Eu sou fã da Haruê desde que eu vi a primeira vez. Porque às vezes eu fico, que preguiça de andar, que preguiça de caminhar. Bom, aconteceu que eu fui fazer alguns abdominais, eu me atrevi a isso sim, tá? Tinha um aparelho lá, eu fui fazer os abdominais e ela começou a rir de mim. Eu não sei o que tem, acho que ela estava que nem o observador de futebol. O que tem que fazer? E aí, eu
Quando ela riu, eu tirei até o fone que eu estava ouvindo música e o que está acontecendo? Ela, não posso fazer isso não, que a minha coluna, se eu fizer, eu fico de vez deitada. E nisso a mulher me contou que o nome dela era Haruê, o nome japonês, e Maria, que é nome brasileiro, o nome em português. E ela tinha 87, se eu não estiver me falhando, de idade. Mas ela estava achando que ia ficar surda, que ela precisa do aparelho. Faz 2 anos que ela espera um aparelho auditivo porque ela vai ficar surda. E eu conversando com ela assim, com um tom de voz, falei, a senhora não está surda? Eu acho que nessa caminhada que vai, quando a senhora tiver com 135 mais ou menos, vai estar surda talvez. Mas agora a senhora não está. Ela riu disso, eu vou estar morta. Meu pai chegou a 96, então ela com 87, a gente podia também. Mas enfim, ela está se cuidando, ela contou da semana dela, e eu fiquei fã da Haruê. Então, a gente pode, como a Haruê, seguir a vida se esforçando, não se limitando ao que a gente já constatou, ou melhor, não se deixando afetar pelas constatações da realidade, que tudo o que a gente tem debaixo do sol é a morte. É o destino. É a morte, é um fato. A gente não muda isso. E aí a gente pode encarar isso como é a realidade, ponto. Por isso, eu vou me esforçar para viver bem esse tempo, que eu não sei nem quanto é, mas vou me esforçar para viver bem. Eu trabalho, o trabalho me dá condições e eu vivo bem. Eu vivo com quem eu amo, com quem eu gosto, eu festejo, eu comemoro. E assim eu toco a vida. Mas quando eu lembro, como ele disse, sim, uma observação quanto a esse verso 12. Ele faz uma comparação que declara a pecaminosidade da gente. Pois o homem não conhece a sua hora, ele afirma. Como os peixes são apanhados e os passarinhos são pegos nas armadilhas, assim também os homens são enredados. Essa vivência, se limitando e se empobrecendo numa reflexão ruim da vida, torna a gente semelhante aos animais. Essa é uma ofensa clara à imagem e semelhança de Deus que Ele colocou na criação. Quando a gente toca a vida, pensando na vida somente como debaixo do sol, e às vezes até não refletindo bem, nem aproveitando bem essa vida, a gente ofende a criação que Deus fez. Como disse bem o André aqui algumas vezes, ofende essa dignidade que Deus pôs na gente, que é a sua imagem e semelhança. Então é grave, isso já é ofensa a Deus quando a gente faz qualquer coisa que rebaixe a imagem e semelhança que Ele colocou em nós. E por isso a gente apela ao primeiro versículo. Os justos e os sábios e tudo aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. É nas mãos de Deus que a gente vai encontrar a saída para esse olhar tão realista, mas triste do que é a vida debaixo do sol. É nas mãos de Deus que a gente vai encontrar esse refúgio. E aí eu quero dar um salto daqui do sábio de Eclesiastes para o livro de João, do Evangelho de João, em que Jesus faz uma afirmação quando ele é questionado. Porque dizem a ele assim, se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. E Jesus respondeu, já vos disse, vocês não creem. Lembra da reflexão que eu sugeri no começo do texto, a exemplo do sábio? Jesus responde, eu já vos disse, e vocês não creem. Não refletem, não ponderam, não analisam, não creem. Aquela mentira que está dentro de nós, que nos engana sobre Deus e a vida, continua lá, porque não creem no Deus que transforma a vida da gente. Jesus respondeu, eu já vos disse, mas não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas.
Estas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. As mãos de Deus, porque Jesus é o Deus encarnado. Jesus é aquele que dá garantia que ninguém dá. Aquele que estiver nas minhas mãos, ninguém arrancará. Eu sempre tenho esse texto como o fundamento para a minha segurança, minha tranquilidade quanto à questão da salvação. Porque não é outro dizendo sobre Jesus, se fosse dentro da Bíblia, estaria certo, porém é o próprio Jesus dizendo. E o próprio Jesus é o próprio Deus. E ele diz, aquele que o Pai me deu, aqueles que creram estão na minha mão, e ninguém arrancará. Ninguém arrancará. O sábio diz, o sábio e o justo estão nas mãos de Deus, e as obras que eles fazem, nas mãos de Deus. Jesus diz, aqueles que creem estão na minha mão, e ninguém arrancará. O Pai me deu, e ninguém arrancará. Você precisa de algo, uma garantia maior que essa para ficar bem? Para tocar a sua vida de maneira mais calma, mais feliz? Para ter confiança, segurança, para ter menos ansiedade? Você precisa de uma palavra mais firme do que o próprio Jesus dizendo, você está na minha mão, você está seguro. Eu acho que não existe, você não... Acho, desculpa o ato falho. Dizer acho que não existe, já pode indicar uma falta de fé. É Jesus garantindo. É Deus garantindo. Aí nós temos duas questões. Quer dizer, a mesma questões sob duas óticas. Se você é crente e crê em tudo isso, crê que Cristo é o Filho de Deus, que a salvação que Ele oferece, ela é suficiente, ela basta, ela resolve a questão, em outras palavras, ela é eficaz. Se você crê, você é dessas ovelhas que reconhece a voz de Jesus. Aí eu pergunto, você reconhece? Se você não é crente, você precisa reconhecer. Você reconhece? E essa é uma questão para você responder, é íntima sua. Você reconhece? Jesus está chamando, você reconhece essa voz? E essa certeza, essa possibilidade de confiança que Jesus dá, Ele continua chamando. Ele diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e crerão. Então, pense bem, reflita sobre isso. Como você responde ao que Jesus fala? Como você responde à voz de Deus, à voz de Jesus? Você reconhece essa voz? Como um crente, se você reconhece toda essa ponderação, toda essa sabedoria, essa repetição do sábio, esse chamado dele para a gente observar a vida, tem que mudar a sua vida para melhor, para você viver uma vida com mais tranquilidade, com mais confiança em Deus. Se você não é um crente, você pode ouvir essa voz e reconhecer essa voz. Mas isso é com você e Deus. Eu não posso dizer para você o que você tem que fazer. Eu só espero que você reconheça essa voz. Eu quero encerrar com essa questão assim para você. Ouça a voz, reconheça a voz. Creia em Cristo como aquele que resolve a vida. E aí você não olhará mais a vida somente com esse olhar debaixo do sol, porque você vai estar confiando na vida que Deus oferece, que é acima do sol, como a proposta de todo esse estudo no livro de Eclesiastes.